A Giana Quando você vê lá... Pessoal, boa noite, que acompanha a TV Comunitária, canal 6 da NET, ou pelo YouTube, canal YouTube da TV, ou pelo aplicativo da TV no celular, ou pelo Facebook. Está entrando no ar mais um programa Ponta Esquerda, onde a gente aqui discute tudo aquilo que as pessoas falam que não se deve discutir, política e futebol, e as suas respectivas associações. Hoje nós estamos recebendo aqui 3 convidados: o Bernardo, flamenguista, o João Vitor, tricolor, e o Renzo, botafoguense, que caiu aqui, mas já está voltando. Como a gente está fazendo ao vivo, é assim, não tem para onde correr. A gente sabe que, né, ao vivo nós não temos como corrigir os erros, vai na lata. Né? Essa semana a gente tem muita coisa para discutir. Primeiramente, quero dar umas boas-vindas aí para o João Vitor e o Bernardo, por estar comparecendo. Além de tudo, também são estudantes de comunicação, não é isso? Sim, sim. Prazer. Estamos agora no quarto período de universidade, lá na UERJ, fazendo comunicação social. Beleza. Sejam bem-vindos. O programa está sempre de portas abertas. A nossa lógica aqui, para todo mundo que acompanha, a gente é língua solta, não precisa se preocupar em milindrar alguém. Óbvio que você não precisa falar que nem o presidente da República na sua reunião ministerial, você escuta 84 palavrões, né, e de conteúdo mesmo, nada. Mas aqui a língua é solta, pode falar à vontade, pode criticar, elogiar, não importa. Aqui o diálogo se estabelece concordando, discordando, não há problema nenhum. A gente tem uma trajetória de estar sempre trazendo um flamenguista, um vascaíno, um botafoguense, um tricolor, tanto homem quanto mulher, então a gente sempre já tiveram aqui visitando a gente outras torcedoras flamenguistas, vascaínas e uma tricolor. Faltou uma botafoguense que a gente ainda não conseguiu trazer no programa, mas vamos trazer. Enfim, nós estamos aqui sexta-feira, 11 horas da noite, depois de farta notícia sobre a política nacional, nós vamos falar sobre futebol, porque nesse período de pandemia ainda está muito vinculado à questão do futebol e à questão da pandemia. Afinal de contas, estamos no isolamento social e tem dirigente de clube que não entendeu o princípio da defesa da vida e continua insistindo na postura de retomar o campeonato carioca, o campeonato estadual e também a retomada do campeonato brasileiro. Tivemos esta semana três ocorrências que vão nesse sentido. Nós tivemos a reunião do presidente do Flamengo, do presidente do Vasco, com o presidente da República, aonde objetivamente o conteúdo desta conversa foi a questão da volta e da retomada da atividade futebolística. No dia seguinte, nós tivemos a reunião do Crivella com o presidente da República para tratar do Rio de Janeiro, e um dos pedidos do presidente ao Crivella foi autorizar a retomada da atividade do futebol, e hoje à tarde tivemos a notícia que o governador Witzel elabora um plano de retorno do futebol com 50% da capacidade dos estádios. Bom, diante desta primeira informação, digo aí, Bernardo e João, por ordem alfabética, começa o Bernardo e depois vamos para o João. O que vocês têm a dizer sobre essa evolução do quadro? Essa queda de braço parece que vai ser vencida pelos que não têm apreço à vida. Bom, primeiramente, mais uma vez agradeço essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Mas pelo lado do Flamengo, eu digo que vejo de uma forma muito negativa essas aproximações que o presidente Rodolfo Landim tem tido nas últimas semanas. Na verdade, desde que esse governo começou, ele sempre se mostrou muito próximo ao presidente Jair Bolsonaro, não apenas ele, mas toda a diretoria do Flamengo. Quando foi, agora nessa última semana, foi decretado
esse plano, né, que foi definido pela federação, também pela federação, porque a gente lembra que o presidente da federação ele é médico, é infectologista, o Rubens Lopes, mas tem uma posição, para mim, muito contrária do que deveria ser o correto, porque eu acho que, na verdade, não deve se pensar em futebol, pelo menos agora, e nos próximos meses, apenas quando tiver uma maior segurança. Até nisso que você falou sobre a capacidade de 50% dos estádios, eu não vejo como certo, até porque a Alemanha, que foi o primeiro país que voltou agora, que conseguiu ter um controle maior, com testagem em massa, com maior controle dos infectados pelo coronavírus, todos os jogos são em portões fechados. Então você, em 50%, mesmo com distanciamento de 2 metros, vai ter no intervalo aquela hora para comer, ou no final as pessoas conversando. De qualquer forma, vai ter uma proximidade. Eu acho que não daria muito certo. E vejo na diretoria do Flamengo esse lado ruim nessa aproximação e querer voltar, porque aí eu vou, uma opinião mais pessoal mesmo, porque a gente lembra o que aconteceu no ano passado com os meninos do Ninho, né, aquela tragédia, e acredito que veja que a diretoria tem conduzido mal essa situação, não só na situação de poder pagar as famílias, mas também por outros motivos, e agora, mais uma vez, mostra que, como sempre fizeram, na verdade, que tem maior apreço pelo dinheiro, porque é uma diretoria que a gente tem que elogiar, eu pelo menos elogio, claro, fico feliz pelos títulos que conquistamos, mas por esse lado mais humanitário, são pessoas que têm deixado a desejar, e não são pessoas ignorantes, são pessoas assim, com cultura. O Landim é um homem formado, empresário, enfim, não é como o nosso presidente, que é para lá de ignorante, são pessoas bem formadas e infelizmente tem essa posição. Diga lá, João. Agradecendo também a presença no programa. Eu concordo com o que o Bernardo falou. Definitivamente não é o momento para pensar mais em futebol agora. Quanto a 50% do público, acho isso um absurdo. Como ele mesmo disse da Alemanha, tivemos que ver o Borussia jogar com portões fechados e a muralha amarela. Podemos ver pela primeira vez em anos as cadeiras vazias. E não consigo imaginar uma situação de retorno tranquilo, principalmente tendo consciência de como foi o processo na Alemanha, tendo consciência de como é o processo no Brasil. E reitero o posicionamento do Celso Barros, ex-presidente do Fluminense, que foi contra, disse até que a reunião entre os presidentes do Flamengo e Vasco, foram de serviço para a população. Concordo que não é momento para se falar sobre futebol. E tampouco pensar no retorno. Sério, tem situações que os próprios clubes têm que lidar com mais urgência. E não somente os próprios clubes, como as pessoas que trabalharão ao redor desses jogos têm que lidar no futuro. Nosso amigo Renzo está com dificuldade tecnológica lá, não está conseguindo entrar. Estou aqui falando com ele aqui, mas vamos lá, vamos aqui. A gente, nesses últimos... Eu quero destacar aqui o discurso principalmente do presidente do Vasco e da Federação do Rio de Janeiro, que adotaram um discurso, sempre estão falando, assim que as autoridades sanitárias autorizarem, o Vasco volta a treinar. Isso é uma posição confortável, né? Por que é uma posição confortável? Porque, na verdade, nos bastidores, ele atuou junto com o Flamengo e com a Federação para retomar a atividade do futebol. A prova disso foi a reunião com o presidente da República, depois o prefeito e essa manifestação de hoje, e aí aparece o Campelo dizendo, só quando as autoridades autorizarem. Sim, agora o prefeito está autorizando, o governador está autorizando, só que essa construção vem já de pelo menos um mês, quando foi anunciado o tal do protocolo de segurança para que pudesse ser retomada a atividade esportiva. Então, ou seja, a pressão já vem de um tempo, vão construindo e articulando nos bastidores, só que agora não adianta mais ficar pousando de bom samaritano. Na verdade, ele, junto com o Flamengo e o presidente da federação, ajudaram a construir essa agenda, esse protocolo para a retomada do futebol. E com relação às autoridades sanitárias, basta olhar o que fez o presidente da República. Derrubou um ministro, derrubou o segundo ministro, e agora o terceiro ministro, que fala em uso de remédio não autorizado e que fala até já que se pode liberar o isolamento social, está de acordo com a política do Bolsonaro e, portanto, vai atender o pedido da Federação, Flamengo, Vasco,
nesse sentido aí com relação à retomada do futebol. Mas veja, no caso do Flamengo, Bernardo, como é que foi a reação? Como é que você pescou a reação da torcida e dos jogadores a essa possibilidade? O Flamengo teve tentativa de redução de salário dos jogadores nesse período de pandemia? Teve, foi até uma posição que foi muito debatida entre a torcida, esperando esse posicionamento, porque o Flamengo é o time com a maior folha salarial do país, então fatalmente teria que reduzir, teria que fazer alguma coisa porque a pandemia também afetaria o Flamengo. O Flamengo teve que pegar empréstimo no banco como fluxo de caixa, também precisou devolver o Thiago, que era um jogador que tinha sido contratado do Náutico, foi devolvido porque algumas parcelas em que o Flamengo agora não vai conseguir pagar. E o Flamengo ajeitou com os jogadores que nesse mês de maio, no próximo de junho, vai haver uma redução de 25% nos salários do elenco. E teve aquele episódio muito ruim da demissão dos funcionários, né? Embora eles tenham, mesmo que tenham priorizado aqueles que já estavam com a idade mais avançada, ainda assim foi uma coisa ruim, porque a gente vê mais uma vez que a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco, né? Mas quando teve essa decisão pela redução dos salários, hoje os jogadores ontem eles retomaram as atividades, houve até aquele flagrante do Globocop, né, durante o telejornal, os jogadores treinando, mesmo naquela distância, mas treinando até, descumprindo uma medida da prefeitura, porque o prefeito Marcelo Crivella só havia autorizado a fisioterapia dos jogadores, inclusive hoje saiu uma notícia de que eles multaram o Flamengo em 2.000, 3.000 reais, não que isso signifique muita coisa, para o Flamengo isso não é nada, mas hoje alguns jogadores já se posicionaram, mas todos sempre postando a mesma mensagem. Os líderes do elenco se reuniram com a diretoria, nesse caso o Diego Alves e o Everton Ribeiro, e eles repassaram aos jogadores que não era obrigado, mas quem quisesse se posicionar a favor poderia. Hoje o Bruno Henrique já colocou uma mensagem colocando que estava agradecendo pela volta aos treinos, mas com toda a segurança, assim como o Gerson também fez, como o Gabigol também fez a mesma coisa, mas ainda assim eu acredito que, como eu falei, não concordo que seja a hora agora, porque na verdade os outros clubes não têm se mostrado, pelo menos o Botafogo e também o Fluminense, o João vai poder falar um pouco melhor, para voltar agora. Então, durante um tempo, o Flamengo só vai ficar treinando por treinar mesmo, porque não vai ter como jogar, pelo menos não agora, embora haja esse movimento aí das autoridades para que volte em junho ou mais tardar em julho. E aí, João, o que você tem a falar do Fluminense? Bem, o Bernardo lembrou bem do Fluminense não esboçaram um retorno, inclusive houve um protesto por parte dos jogadores no último jogo do Carioca, no clássico contra o Vasco, quanto à entrada em estádio, de portões fechados, e foi uma situação que permanece até hoje. Os jogadores do Fluminense também fecharam um acordo de redução salarial. No mês de março, eles aceitaram uma redução de 15% e também conversaram para parcelar e receber os 60% e os 65% e outros 20% com o decorrer do ano. No caso dos funcionários, todo mundo conhece a situação salarial do Fluminense. O time não tem andado em boas pernas há um bom tempo. E o que tem acontecido muito, principalmente ocorreu na semana passada com o dinheiro que o clube arrecadou de uma maneira simbólica da venda de ingressos para ver a final do Carioca de 95 através da Band. Com esse dinheiro, ele foi totalmente convertido em cestas básicas para funcionários que recebiam até R$ 1.500. O clube tem se preocupado muito com os seus funcionários, não o demitiu, diferente dos outros clubes do Rio, que tem outros métodos de gerenciamento. E completamente o próprio posicionamento do vice-presidente também é reforçado pelo posicionamento do Mário. Ele não vê com bons olhos o retorno, inclusive está usando esse tempo para outros momentos, tem lançado um novo uniforme, fez lives com shows, e também nessa expectativa da vinda do Fred, eu acho que está servindo muito também como forma de fazer com que o tempo passe essa quarentena e que não force o retorno do clube, sabe? Parece que não é como se fosse um pão e circo que o Fluminense esteja oferecendo, mas sim uma situação de manter os seus torcedores de maneira confortável em suas posições, mostrando também que o retorno ao futebol agora é inviável, em diversos quesitos. Eu estou aqui escutando vocês e estou aqui tentando resolver com o Renzo aqui para ver se ele entra lá e está tentando, porque essa plataforma aqui no celular dele está travando, né? Então, estou dando uma orientada aqui, ver se ele desinstala algum aplicativo para ver se melhora
a circulação. Mas veja, ele, inclusive, ele ia falar sobre o Botafogo também, nessa questão que o Botafogo também acompanhou o Fluminense nessa posição de entender que, nesse momento, não há espaço para a retomada do futebol, não há espaço para... o foco é proteger a vida, né? Os jogadores têm vida, a família dos jogadores tem vida, os profissionais envolvidos têm vida, então, quer dizer, é um momento totalmente delicado. Mas, enfim, vamos caminhando aqui no nosso bate-papo, enquanto o Renzo, ele está dizendo aqui que o armazenamento dele está bem vazio, mas não está conseguindo. Oh, meu Deus. Vamos lá. A matéria que eu peguei do governador, que saiu hoje às 4 horas, 10 para as 5 da tarde, é bom a gente localizar no tempo, saiu às 10 para as 5 da tarde, falando sobre o tal plano que ele iria admitir 50% do uso do estádio, e o do Crivella falando que vai se reunir com os clubes no próximo domingo para liberar o treino já na segunda-feira. Essa notícia foi publicada hoje às 4h20 da tarde. O do governador foi publicada hoje às 4h48 da tarde, ou seja, volto a reafirmar aqui o tal do jogo combinado, né? Aqui a gente pode falar abertamente que isso aí foi uma articulação dirigida pelo Flamengo e pelo Vasco, com apoio da federação e até, quem sabe, da CBF também, no sentido de antecipar as atividades esportivas e que culminou nessas duas reuniões, com o presidente anteontem, com o Crivella ontem, e hoje essas manifestações e a reunião domingo do prefeito com os clubes e provavelmente com a presença da federação também, para tratar aí da retomada do futebol. Infelizmente, estamos vivendo esse quadro. Nosso amigo Renzo está com um probleminha aqui, ele acha que ele realmente não vai conseguir entrar. Não sei, ele está dizendo que vai assistir. Aí eu vou dizer para ele assim, participa então pelo chat, né? pelo YouTube, para ver aí, se ele estiver assistindo, entra pelo YouTube e coloca aqui as opiniões, a gente vai lendo aqui também o que está colocado. Estou vendo que estão todos a caráter, um com a camisa do Flamengo, o outro com a camisa do Fluminense. Eu sou vascaíno, mas eu estou com a camisa do Madureira Futebol Clube, que foi a camisa que eles fizeram em homenagem ao aniversário do Clube Madureira e homenagearam o Che Guevara, né? Não vou levantar aqui para mostrar, mas é a camisa, só um pouquinho para vocês enxergarem aqui, a camisa que tem o Che Guevara, a camisa do Madureira, que homenageia o grande personagem histórico da América Latina, nosso querido Che Guevara, né? Estamos aqui fazendo a nossa indumentária. O Renzo ia estar com a camisa do Botafogo, obviamente, mas, infelizmente... o Renzo, se você estiver nos assistindo, você entra pelo YouTube para você participar pelo chat. No chat você vai colocando seus comentários que a gente acompanha aqui pela live aqui, que você pode comentar. Mas vou entrar num outro assunto com vocês aqui, que não é para tratar especificamente do clube, mas é para tratar da movimentação que existiu agora, nessas últimas semanas, em torno do jogador Yaya Touré, né? Foi anunciado aí por um dos candidatos a presidente do Vasco, vai ter eleição esse ano, que ele estava apalavrado e chegou até a mostrar um contrato onde Yaya assina um termo, né, que o candidato, sendo vitorioso na eleição, ele vai jogar no Vasco em 2021, e dizendo que, óbvio, fez até um vídeo, quero jogar no Vasco. Mas o curioso, não quero falar do Vasco, eu quero falar do modelo de transação. É isso que eu quero que a gente comente aqui, que a gente converse.
Todo mundo sabe, e aí você vascaíno que está escutando, que está acompanhando, ou que vai ver o programa depois, entenda uma coisa, todo mundo sabe no mundo do futebol, e todo empresário sabe no mundo do futebol, que qualquer negociação de jogador tem que ser feita obrigatoriamente entre clubes. No máximo, o clube dá uma procuração ao empresário para o empresário fazer a negociação, certo? Ou o clube vai negociar direto com o empresário do jogador. O modelo que o candidato apresentou para justificar que já tem um contrato assinado, e ele, inclusive, também deu uma matéria explicando, ele disse que é um modelo de contrato parecido com seguro de vida, né? Eu faço um seguro de vida no meu nome e coloco lá um beneficiário. Se eu morrer, alguém vai ganhar um dinheirinho com o meu seguro de vida. Traduzindo para o Iaiá, né? Para o jogador Iaiá e o candidato que coloca a situação. Ele fez um contrato, candidato, fez um contrato com o Iaiá, ou um pseudo-contrato, né? Vamos falar assim, aonde, neste contrato, está lá dito assim o seguinte: se o candidato ganhar a eleição, Iaiá vai jogar no Vasco por 2 anos. Né? Esse é o modelo de contrato, é o modelo que ele adotou, que o candidato adotou, para dizer que Iaiá está certo no Vasco em 2021. Como eu disse, a CBF, a FIFA e a Federação não reconhecem este modelo de contrato. Este modelo de contrato é ilegal e podemos estar diante de uma postura um pouco questionável, né? E também até a participação do Renzo aqui como botafoguense, que ele falou que tinha informações dos bastidores do Botafogo, ele ia também até comentar aqui sobre a surpresa que o Botafogo teve porque estava negociando com o Iaiá e, de repente, são pegos de surpresa com a novidade que Iaiá jogaria no Vasco se esse candidato ganhasse as eleições. Então, eu estou me referindo ao modelo de negociação que foi feita. Eu não estou discutindo a eleição do Vasco, mas o modelo que eu acho que é que a gente precisa aqui debater com mais clareza. Este modelo que foi adotado pelo candidato não é o modelo reconhecido pela FIFA, pela CBF, pela Federação. Como é que vai ficar essa situação dentro do futebol? Como é que fica agora essa relação empresário-clube? Porque isso quebra o protocolo estabelecido pela Organização Internacional do Futebol. Quem começa aí? Tricolor ou flamenguista? Pode Isso, começar, eu tô Bernardo. no time Logo por aqui. Perdão. Fala aí. Posso ir então? Pode ser eu primeiro? Vai lá, pode ir. Bom, eu acho que, na verdade, nos últimos anos a gente já tem percebido que os empresários têm dominado cada vez mais o meio futebolístico. E eu digo isso porque muitos jogadores, claro que às vezes têm a mente mais fraca, mas são, às vezes, conduzidos pelo que esses empresários pensam e fazem diversas ações contra os clubes. A gente tem vários exemplos. Até mais recentemente, até gostaria de falar, né, dando esse exemplo mais recente, que teve aquela questão do adicional noturno, né, que foi uma questão muito polêmica, que foi o Maicon entrou, ex-jogador do São Paulo, hoje no Grêmio, entrou com processo contra o São Paulo, também o Paulo André com o Corinthians. Mas, de qualquer forma, eu acho que mais recentemente, no futebol, isso tem ficado muito visível, que os empresários têm tido uma grande parcela, não só em porcentagem de jogadores, mas também nessas negociações e tem, às vezes, se tornado os grandes astros, digamos assim. Nesse caso do Vasco, a gente falou do Iaiá, que foi ontem esse candidato, que é o Levenciano, que anunciou, de certa forma, que o Iaiá vai jogar no Vasco se ele for eleito, que, na verdade, até ele pode usar como um cabo eleitoral, digamos assim, porque a torcida do Vasco vê nos últimos anos o time, infelizmente, ou felizmente, para alguns, não tem conseguido formar elencos muito bons, não tem tido bons resultados,
Então, essa promessa de que o Yaya pode vir, e também outros que ele tem prometido, outros jogadores que talvez possam vir a defender o Vasco caso ele seja eleito, isso ajuda muito, pensando numa possível eleição que a gente pensa que os principais candidatos seriam ele e talvez o Júlio Brandt, que se candidatasse, mas na última eleição, aquilo tudo que aconteceu, da urna 7 com o Campelo, ele ficou um pouco desgastado e ele mesmo, né, mais recentemente, pelo menos até agora, não disse abertamente se pretende concorrer à presidência do Vasco. Mas, de qualquer forma, o Levinciano, que também é um empresário, ele foi durante muito tempo da Marinha Militar, mas ele entrou na reserva, então ele conseguiu. E depois, com as empresas dele, ele já é um homem independente, não precisa de cargos em clubes, mas pela paixão dele que ele tem, ou pelo menos que ele diz ter, pelo Vasco, ele se aventurou nessa e tem feito promessas assim que eu tenho visto até de certa forma muito astronômicas, de faturamento de 1,5 bilhão em tantos poucos meses, e não só o Yaya, mas ele também já falou do Balotelli, que é o atacante italiano, que atualmente está no Brescia, já disse que conversou com o empresário dele, que é o Mino Raiola, para poder trazê-lo, quem sabe, para o Vasco, assim como já prometeu o Yaya, mas nesse caso de modelo de negociação, até pegando aí na carona que você falou hoje, um outro jornalista, o Jorge Nicola, publicou um vídeo no canal dele explicando mais essa negociação. Ele conversou com o Levin, que explicou exatamente isso, do seguro de vida, que se por acaso o Levin não seja eleito presidente do Vasco, o Yaya vai receber uma compensação, até para, de certa forma, não ficar no zero. E assim, a mesma coisa, se o Yaya por acaso decidir não vir mais, ele vai ter que pagar uma multa ao Levenciano. Mas, de qualquer forma, eu acho um tiro no escuro, digamos assim, porque não há qualquer garantia de que ele vai vencer a eleição do Vasco. Por mais que ele tenha ganhado força, tenha aparecido sempre em entrevista, fazendo promessa que toda a torcida do Vasco, obviamente, quer, né, ver o clube se reerguer. Mas acho que pode ser, assim, não é garantia de que vai dar certo. E aí, João? Um comentário que eu, se não me engano, li ontem ou hoje, foi sobre o Leandro Castan, que é um dos atuais líderes do Vasco, capitão do clube, sobre a insatisfação dele, nas palavras do Levinciano, pelo pensamento de trazer um jogador de nível europeu, enquanto os próprios jogadores do clube estão devendo 3 meses de salário. Não estão recebendo há muito tempo e é uma situação bem complicada. O Levin, ele definitivamente vai usar isso para poder se eleger. Está definitivamente, essa é a carta dele, final, é essa ideia de vou entrar e as coisas vão mudar. E convenhamos que nos últimos anos as presidências do Vasco não têm sido bem definitivas nesse quesito. São muitas falsas promessas que acabam não levando para lugar nenhum. Não podemos deixar de pensar no Eurico, quando ele voltou, o respeito voltou, e bem, nós vimos o que deu. No caso do Yaya, acho que essa ideia dos empresários terem tomado atitudes diferentes em relação aos clubes e até sobrepujar desse tipo de pensamento, vem muito em torno também do pensamento do atleta e da insegurança que muitos têm em relação a gerências de clubes cariocas, por exemplo, no caso, clubes brasileiros. Um exemplo recente disso foi a demissão por WhatsApp do Fluminense, que foi algo patético. Você demitir pode ser considerado um ídolo como o Cavalieri ou um líder do elenco como o Henrique, e estar quitando somente agora um percentual daquele salário, jogadores que ainda não receberam, que não tem nada resolvido, e a diretoria correndo atrás. Acho que esse tipo de poder também é uma espécie de acordo do atleta, porque é uma insegurança, uma incerteza. E quando ele teria tido uma conversa com o Botafogo e aparentemente a única coisa que impediu o Yaya de fechar com o Botafogo antes era uma questão familiar, de estar vendo com a esposa ou algo do tipo, pois ela não queria vir morar no Rio. É uma situação que, de repente, ele vem e já tem um acordo fechado com o Levin, sabe? E ele vai fechar com o Vasco. E, claro, não estou dizendo que o Vasco é um clube bem melhor do que o Botafogo, e as situações financeiras parecem muito parecidas, né? Inclusive, muito em questão da entrada possível entrada do Botafogo SA. É um projeto muito mais bem planejado, ainda com outros possíveis jogadores, como o Obi Mikkel, que pode estar chegando ainda, nunca se sabe. O Honda já está no time. Então é interessante pensar no que fez o Yaya também fechar assim esse contrato, esse acordo, sabe? O que ele ganhou a mais com essa negociação com o Levin. E exatamente por sobrepujar isso que a CBF impõe, que a FIFA impõe, talvez tenha sido exatamente esse o ponto final que o definiu como, nossa, vou fechar com o Vasco agora, pois o Vasco vai me prometer coisas que o Botafogo oficialmente não pode me prometer, por exemplo.
Eu não sou a favor desse tipo de negociação. Eu acho que é muito sujo assim com os clubes, mas é a alternativa que muitos atletas vão começar a ter, principalmente com esses poderes que os empresários têm adquirido com o passar dos anos. Essa relação no futebol de empresário, clube, jogador, realmente é uma relação que precisa ser melhor administrada ou talvez até necessite de uma regulação, né? Que a gente vê muitos casos, muitos clubes, onde o empresário ele não é eleito presidente do clube, mas na prática é o empresário que manda no clube, né? Assim, quando eu falo clube, estou falando futebol. É o empresário que manda no clube, né? Quem joga, quem não joga, quem entra, quem não entra, quem sai, quem vem, ou se times que são usados como verdadeira estacionamento rotativo, né? Não para, fica ali e você não consegue desenvolver um trabalho efetivo, ou então tem empresário que vai lá, gruda nas categorias de base e já pega cedinho, o clube investe, chega lá o empresário, leva e o clube, embora tenha lei aí que proteja os clubes formadores, a gente sabe que, né, no mercado do futebol, a gente sabe que não tem bobo, né? Ali não tem santo, né? Como você fala, não tem santo nessa história. Mas eu quero bater nessa tecla do modo operante, que foi esse anúncio desse contrato com o Yaya, e hoje ele também já declarou que já tem mais dois, né? Pode ter mais dois jogadores desse mesmo modelo de contrato. Eu acho que do ponto de vista do momento que nós estamos vivendo, o Clube de Regatas Vasco da Gama vai ter eleição no final do ano, beleza. Só que nós estamos atravessando um momento de pandemia. E atravessar um momento de pandemia é um negócio assim meio complicado, você está pensando exclusivamente em campanha eleitoral, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente também tem que ter o devido cuidado, né? O devido zelo desse ponto de vista. A outra coisa, volto a dizer, é o modelo operante, o modus operandi do contrato. Aí para mim, existe uma grande incógnita, que é justamente a FIFA, a CBF e a Federação não reconhecem este modelo que ele apresentou como um modelo legal e legítimo de contratação de jogador. Então, se as instâncias do futebol não reconhecem este modelo, eu vou ficar com o pé atrás e vou ser obrigado a concordar com vocês dois, que já disseram aqui, e nem são vascaínos, um é flamenguista, o outro é tricolor, mas que já concordaram aqui. Isso parece uma grande jogada de marketing eleitoral, para ficar na crista da onda, todo mundo comentando, quem vai ser contra a Yaya no Vasco? Todo mundo que em sã consciência, ninguém vai ser contra. Né? Quem não quer Yaya no Vasco? Todo mundo, aliás, quem não quer Yaya no seu time? Né? Acho que essa é uma pergunta que assim, todo mundo quer. O que está se discutindo aqui é justamente a questão do modus operandi, porque isso pode virar a regra normal, né? Você imagine todo mundo adotando esse modelo de negociação. Flamengo vai lá negociar com não sei quem, mas um cara de fora que não é candidato, não está na diretoria, não está respaldado pelo grupo de negociação, vai lá e, não, peraí, meu amigo, não vai para o Flamengo, não. Não vai para o Fluminense, não vai. Imagine isso virar uma prática comum no futebol. Aí sim nós vamos estar pior do que nós estamos. Eu acho que, eu falando como vascaíno, porque eu sou vascaíno, vou dizer para você, eu acho que a gente não deve brincar com o sentimento do vascaíno. Acho que essa é a primeira coisa. É isso, nós estamos... A torcida do Vasco, no final do ano passado, ela deu uma demonstração estupidamente linda força quando fez a questão da adesão de sócio-torcedor, e deu resposta, vamos ser maior, aquela coisa, deu uma demonstração linda de amor ao clube. Então, essa torcida, eu acho que ela não merece ser tratada com desrespeito, porque isso acaba sendo um desrespeito, né? Você vende uma coisa que não é real, que não é verdade, e é chato, né? Porque o torcedor vascaíno, óbvio que é o melhor para o seu time, óbvio, ao pensar, pô, Yaya pode vir, se o cara ganhar, o Yaya vai vir. Então, eu acho que isso é brincar com o vascaíno,
eu não quero usar palavras aqui, porque né, a pessoa pode ficar incomodada e querer me processar, inclusive, do que eu vou falar aqui, mas eu vou usar apenas a palavra factoide, né? O que é muito, muito conhecido na política, você cria factoides para se manter na cena, não quer saber se aquilo vai dar certo ou não, mas é um factoide. Ele foi ousado no que diz respeito a inventar esse contrato. Ele criou mais um factoide, porque, na verdade, ele tinha ficado em maus lençóis, vou anunciar, aí não anunciou, aí todo mundo fecha a cota, aí agora anunciou neste modelo que é, no mínimo perigoso, e teria que ser melhor analisado esse modo operante que o candidato colocou. E diga-se de passagem, só para ajustar aqui a informação, eu sei que estou falando muito, mas só para ajustar a informação. Hoje, no Vasco da Gama, já tem 3 candidatos anunciados. Leva esse ano, não, 4 candidatos anunciados. Leva esse ano, Bran, Luiz Fernandes e Fred Lopes. São os que já botaram o nome na praça, né? Ou pelo menos já indicaram o seguinte: eu vou ser candidato, uns com mais campanha, outros com menos campanha, outros vão aguardar a pandemia, mas esses são os 4 nomes que estão na praça. E aí fica aí a expectativa se o Campelo vai tentar se aventurar a se reeleger, né? Mas, enfim, não vamos discutir aqui especificamente nesse momento o Vasco da Gama, vamos voltar a essa situação geral. Só comentar uma outra coisa com vocês, para vocês abordarem. Um argumento para justificar a retomada do futebol também foi a questão da situação dos clubes pequenos. Uma grande tese utilizada é que os clubes pequenos, se não tivesse a conclusão do campeonato carioca, teriam uma crise financeira. Então, os pequenos se juntaram ao Flamengo, o Flamengo foi lá e digamos assim, convenceu, né? Porque aí, desculpa aí, flamenguista, o presidente do clube, qual foi o clube, meu Deus? Teve a reunião da federação, mas teve um clube médio que fez a seguinte declaração: não, o Flamengo nos ajudou para, né, defendermos, então. Aí teve um outro presidente que botou a boca no trombone dizendo: o Flamengo deu tanto para um, tanto para outro, tanto para outro, tanto para outro, para defender a posição de retomada do futebol. Então, eu acho que essa situação dos clubes pequenos, que é óbvio, necessitam de receita, não era o caso da federação ou da CBF, principalmente a CBF, que lucrou milhões, está com um cofre cheio de dinheiro. Não era o caso da CBF ajudar os clubes pequenos para garantir aí a preservação da vida e os clubes não entrarem em crise? Porque, enfim, entrou muito dinheiro na CBF, né? Onde é que está esse dinheiro da CBF? Vamos lá, João e Bernardo aí. Sapateia na boneca. Bom, nessa questão dos clubes pequenos, eu até vou falar um pouco mais de propriedade, porque atualmente eu participo de uma web rádio que cobre as divisões inferiores do Rio. Então, eu já transmiti jogos da segunda divisão, da terceira, da quarta divisão, mesmo da primeira divisão, jogos entre os clubes pequenos, né? O último que eu fiz antes da parada foi um jogo em fevereiro entre América e Friburguense, que foi pelo Grupo X do Carioca. Então, vamos dizer assim que eu sou um pouco mais suspeito para falar sobre essa questão. E eu concordo com você em relação a isso, porque a federação, e ainda mais nós que cobrimos isso, nós sabemos exatamente a relação que os clubes têm, infelizmente, a gente tem que dizer, de subserviência, os clubes pequenos principalmente, porque é muito comum os dirigentes dos clubes menores, isso já aconteceu diversas vezes em arbitragens que são organizados pela federação, eles irem lá para ganhar bola, para ganhar, enfim, contribuições, e todos acabam sendo, de certa forma, obedientes àquilo que o Rubens Lopes, que há anos e anos e anos preside a federação, na minha opinião, infelizmente, acho que não vejo o Rubens Lopes como uma figura positiva para o futebol do Rio, por diversas razões. Aí a gente ficaria horas e horas debatendo aqui. Mas a federação assim como a CBF, uma instituição milionária, porque não só em todos os jogos ela pega 10% da taxa do borderô, então ela sempre, por exemplo, nos jogos do Flamengo no Carioca, que a renda sempre passava de 1 milhão, a cada jogo do Flamengo, pelo menos 100 mil a federação colocava no bolso. Além de outras contribuições que ela recebe, assim como a CBF, que ali você falou sobre a CBF dar essa ajuda aos clubes, ela destinou, até teve recentemente, acho que 150, 200 mil reais para cada clube que ia disputar a Série C e a Série D. Nesse caso,
Na Série C tem o Volta Redonda, falando aqui dos clubes do Rio, né? E na Série D, esse ano que disputaria, não sabe ainda se vai acontecer a competição, o Bangu, a Portuguesa e a Cabo Friense. Clubes que receberam uma ajuda, assim como os outros também receberam, mas vem nos últimos meses, agora principalmente com essa pandemia, passando por essa situação. Funcionários sendo demitidos, na Portuguesa, por exemplo, que é um clube que eu tenho uma relação, pelo menos próxima, com o presidente, que é o Marcelo Barros. Ele já teve que demitir diversas pessoas, o gerente de futebol, que era o Bruno Andrade, acabou sendo demitido, além de outros funcionários, e ele dizendo exatamente isso, que precisava de uma ajuda, os clubes se uniram, os clubes pequenos se uniram no ofício, pedindo à CBF que os ajudasse, a CBF repassou essa ajuda aos clubes, mas de certa forma foi insuficiente para poder cobrir todos os gastos que o clube tem, e agora com essa reunião da federação, e aí todos acabam se mostrando favoráveis à volta por isso. Até o Bangu realizou testes esses dias. Ontem foi a vez do América, lá no estádio Luiz Coutinho. Os jogadores realizaram testes contra a Covid, para ver se estão infectados ou não. Mas era uma questão que a própria federação poderia ajudar mais, já que os clubes têm tanto essa relação de subserviência, todos eles, de todas as divisões, ela poderia sim ter dado uma maior contribuição para que eles pudessem sobreviver por mais tempo, enquanto o futebol não retorna, em que eles fiquem um pouco mais tempo em stand-by, de certa forma, muitos já passando por dificuldade, mas com essa ajuda que a federação poderia dar, e tem condições para isso, de sobra condições para isso, não só a CBF que já ajudou, mas a federação também, eles poderiam ficar aí por mais alguns meses sem os jogos e poder sobreviver, digamos assim, e não precisar voltar agora forçadamente, apressadamente. Eu, assim como o Bernardo, trabalhei por um bom tempo num clube pequeno também do Rio, trabalhei no São Cristóvão de futebol e regatas, eu fiz a cobertura da São Cristóvão TV, então eu estava muito bem por dentro desse dia a dia que o clube passava, desde a disputa da Série C do Carioca até outras coisas. E eu concordo que era dever da federação dar um apoio para esses clubes. É uma situação em que a renda deles, a fonte deles e o foco deles anual é o Carioca, não deixa de ser. E é inviável você imaginar que uma federação que arrecada tanto com clubes maiores, como é o caso dos 10% que tira geral, e principalmente essa renda que o Flamengo provoca todo jogo, é inacreditável uma federação que arrecada tanto não demonstrar serviço para os clubes que a compõem. É um feito que até mancha a já complicada relação que outros clubes do Rio têm com a Federação Carioca como um todo, e a própria CBF não posicionar-se em relação a isso, não fornecer uma alternativa para que esses clubes possam ter o seu sustento é algo até bem decepcionante como um todo das federações. No caso... perdão. Não, vai, continua. Já eu digo para vocês que continua, pode continuar. Porque, no caso, como percebemos, o retorno do Carioca pode estar até mais perto do que seria o ideal com essas decisões do Crivella, do Witzel e esses acordos que o Bolsonaro está provocando, mas esses testes que os clubes pequenos estão começando a aplicar podem até mesmo adiar esse tipo de coisa. Eu não acredito que todos estejam de acordo, não acredito que todos possam eventualmente voltar ao campo, até por causa dos posicionamentos que os jogadores podem ter, mas é muito complicado você se posicionar com uma verba e uma renda tão curta quanto os clubes provocam e possuem anualmente. João, só vou dizer uma coisa para você, precisa ficar feliz aqui. A gente está, pelo menos, não é consenso entre os outros participantes do programa Ponto Esquerda, que não estão hoje, estão em outra atividade, mas já há algum tempo eu venho aqui defendendo a seguinte tese para o Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. A federação deve encerrar o campeonato estadual e declarar campeão o clube com a maior soma de pontos. Esse clube é o Fluminense. Eu sei que os flamenguistas não vão gostar dessa tese, talvez os botafoguenses também não gostem, mas com certeza o Flamengo não vai gostar dessa tese. Mas, diante da pandemia, embora exista o argumento que não está previsto no estatuto, porque não é campeonato de pontos corridos, mas veja, nós estamos falando de um período de excepcionalidade, um período extraordinário e de defesa da vida. O mais justo seria a federação decretar encerrado o campeonato estadual, como fizeram lá na França,
Aí vão dizer, mas lá na França é ponto de corrida. A questão não é ser ponto de corrida. A questão é o seguinte, o campeonato foi encerrado, não tem mais campeonato nacional, não era regional, campeonato nacional e declarado campeão aquele que tinha maior número de pontos. Então, veja, aqui no Rio de Janeiro, eu acho que a federação tinha que... Aliás, não só no Rio de Janeiro, como todos os estados, as federações deveriam fazer isso, declarar encerrado o campeonato estadual e declarar campeão aquele com maior número de pontos. E por isso eu fiz a pergunta anterior. As federações da CBF poderiam muito bem arcar com os custos dos clubes pequenos em todas as federações, porque dinheiro tem. Esse negócio tá aí, dinheiro tem, certo? Então, você, João, defenda a campanha Fluminense campeão 2020, que terá o meu apoio. Agora, deixa eu dizer aqui, o Renzo, botafoguense, ele está aqui em Dócil, mas ele mandou aqui as informações que ele captou nos bastidores sobre a questão da negociação Botafogo e Aiá, né? Então, eu vou ler aqui rápido para vocês perceberem. Montenegro, dirigente do Botafogo, afirmou hoje que o clube encerrou as negociações com o Michael, mas não sabemos se é uma estratégia para deixar em off as negociações, visto que um dos maiores motivos para Yaya acertar com o Vasco seria a exposição exagerada dos bastidores da negociação. Leven só foi atrás do jogador depois do Botafogo já ter feito o contato. Né? Essa é uma informação que o Renzo passa aqui. Tudo isso está publicado no Twitter, viu? Não é nada inventado, não. Está no Twitter, é público. Quem não gostar, vem aqui, tem o direito à resposta, não tem problema nenhum. Aí, quem responde mais? Não merece vestir a camisa do Botafogo. Não é um Honda, se referindo ao extracampo, né? Dizendo que o Honda teria mais estofo, né, com relação a isso. Craque no campo, ruim fora, quer dizer, referência ao Yaya. Palavras do vice-presidente comercial de marketing do Botafogo, Ricardo Rotenberg. Marcos Leite, empresário do Botafogo, mediador da negociação Botafogo e Yaya. Mau caráter, sem palavra, mentiroso, se referindo ao jogador. E teve mais também. Outro dirigente do Botafogo publicou no Twitter a seguinte coisa: primeiramente, gostaria de pedir desculpa a todos os botafoguenses. Não por ele ter assinado como o candidato, mas sim por ter indicado ao Botafogo uma pessoa mau caráter, sem palavra, mentiroso, esse tipo de pessoa que não merece vestir a camisa do Botafogo. Tudo bem que a gente pode caracterizar essas afirmações dos dirigentes do Botafogo de chororô, né? Chororô, perdendo a negociação, tal, esse negócio todo. Mas eu volto a dizer, o modelo de negociação não é um modelo típico que o mercado do futebol conhece e que as instituições do futebol, CBF, FIFA e Federação, reconhecem. Então, esta é a repercussão para este tipo de conduta, de ação, né? Evidentemente, pode ser considerado por uns como uma ação agressiva de marketing, de disputa do mercado, beleza, mas até no mercado existe uma coisa chamada ética, né? Alguns vão dizer que não tem ética no mercado. Mas tem. Mesmo que seja a ética do mal, tem a ética do mal também. Quem acha que não tem, tem. Né? Mas um comportamento ético nas negociações é o mínimo que se espera também com relação... Porque quem faz com você hoje, quem faz com o Bernardo hoje, pode fazer com o João amanhã. Correto? Né? Se eu estou negociando com o Bernardo, aí no meio do caminho vem lá o João, não, assina aqui comigo um contrato de uma promessa futura, aí eu interrompo a negociação com o Bernardo em função de uma promessa futura, e aí eu fico com a pergunta que o João fez. Eu fico com a pergunta que o João fez, sinceramente. Existia um clube negociando com ele. Um clube é um clube, está lá negociando.
né? Ele até poderia dizer, não, as condições não eram favoráveis, não quis, ponto e acabou, encerrava a negociação e ia cantar o mundo, mas ele não fez isso. Pelas declarações, fica subentendido que as negociações estavam em curso com o Botafogo e, de repente, sem explicação nenhuma, foi interrompida para se assinar um contrato promessa de futuro. Aí eu fico com a pergunta do João, o que está por trás dessa promessa de futuro? O que leva uma pessoa de prestígio internacional a abandonar uma negociação direta com um clube para assinar uma promessa de futuro que não sabe nem se vai acontecer, se não vai acontecer? É estranho, ainda mais se tem essa declaração da esposa, né, que um dos empecilhos para acertar com o Botafogo era a esposa que não queria vir morar aqui, ou seja, com o Vasco ela quer vir morar aqui. Eu acho que tem alguma coisa que não está batendo muito nessa história, né? Eu quis aqui, principalmente, pegar aqui as informações que o Renzo ia trazer, ia falar com você que está nos assistindo. Eu estou aqui sendo porta-voz das informações dele com relação a essa negociação, no mínimo, estranha, né? Uma forma estranha de negociação que tá rolando. Bom, gente, nós estamos aí já chegando quase perto do final, quase perto não, já pertinho do final, a gente tem aqui só 5 minutinhos de alegria. Eu vou dividir esses 5 minutinhos de alegria com vocês dois, para que vocês façam aí as suas considerações. Desde já, quero dizer que vocês já são convidados permanentes, certo? A gente vai montar, a nossa ideia é montar aí um time, né? O dia fulano não pode, outro pode, aí a gente vai criando esse revezamento para sempre ter os 4, Botafogo, Vasco, Flamengo e Fluminense, além de mim, ó, mas para ter uma bancada para a gente estar fazendo esse debate. Desde já vocês estão convidados, o Renzo também que está assistindo. Renzo, vamos ver como é que a gente resolve esse problema tecnológico, para você no próximo programa estar aqui com a gente também participando. Mas, Bernard, João, rapidinho aí as suas considerações e agradecimentos a essa belíssima participação no programa Ponto Esquerda. Não, eu que agradeço aí pela oportunidade de poder falar um pouco sobre essa visão flamenguista, digamos assim, e também poder abordar esses outros assuntos que a gente falou. E espero, sim, estar aí numa próxima oportunidade, a gente podendo, mais uma vez, ter esse debate em relação ao futebol carioca. Agradeço aí pela chance aí que deram, e vamos esperar para que nessas próximas semanas e nos próximos meses os nossos governantes e dirigentes encontrem uma luz, digamos assim, e que mudem as suas opiniões atualmente sobre essa volta, ao meu ver, muito apressada do futebol. Obrigado, mestre. Fala. Reforço o agradecimento do Bernardo, é uma honra estar aqui num programa desses. Eu fico muito grato poder falar sobre o clube, esclarecer algumas situações que o Fluminense está passando, e realmente uma luz é o que muitos deles precisam, talvez até uma certa mudança, nunca se sabe, mas realmente é muito bom poder falar mais sobre alguma situação, e principalmente sobre um clube que eu tanto amo, numa situação nada positiva que é essa quarentena, nada positiva que é a falta do futebol, nada positiva que é o nosso dia a dia atual. Então, Bernardo, João, quero agradecer a presença de vocês e quero agradecer a você, Renzo Gataz, que convidou aqui o Bernard e o João a participar aqui do programa. Infelizmente, por problemas tecnológicos, você não pôde aqui participar diretamente, mas indiretamente mandou aqui as suas contribuições. E no próximo programa você vai estar aqui presente com a gente. E manda um beijão para sua mãe, Giana Gataz Baracalfman. Beijo, Giana, para você que está aí assistindo. Você que está em casa nos assistindo, agradeço a paciência de vocês, agradeço aqui estar nos ouvindo. Semana que vem, o programa Ponto Esquerda vai estar aqui de novo e com muita novidade, porque, veja, polêmica vai aparecer com relação ao retorno do futebol e posicionamento dos clubes e dos jogadores. Polêmica vai continuar rolando na questão da metodologia adotada de negociação pelo candidato lá presidente do Vasco. Outras polêmicas vão surgir e vamos ter muito o que debater ao longo da semana. E, óbvio,
podem esperar. Se o Campeonato Carioca vai retomar agora no final de maio, por exemplo, pela lógica que estão colocando, é evidente que vão querer retomar o Campeonato Brasileiro. E nós vamos discutir na semana que vem, com a presença de vocês que estão aqui com a gente e de outros convidados. Afinal de contas, o Campeonato Brasileiro tem que ser, deste ano, 2020, pontos corridos ou mata-mata? Esse é um debate que está sendo feito nos bastidores. O que vai acontecer? Financiamento, patrocínio, marketing, é mata-mata ou é pontos corridos? Quantos clubes? Já tem proposição aí de que não tem nem rebaixamento, né? Não rebaixa, mas sobe. Então, quer dizer, estão rolando essas ideias. Então, você que está em casa, muito obrigado. Mais uma vez, Bernardo e João, obrigado pela presença de vocês. Lembre-se, se você quiser acompanhar o programa Ponto Esquerda, tem o canal no YouTube Ponto Esquerda, tem o próprio canal da TV Comunitária no YouTube, tem a página na internet tvcomunitária.rio, tem um aplicativo da TV, você baixa no celular e assiste em qualquer lugar, ou seja, tem no Facebook, você tem inúmeras fontes para você assistir o programa Ponto Esquerda toda sexta-feira, 11 horas da noite. 57 minutos, só pedrada, né? Aqueles que, por acaso, tenham ouvidos sensíveis e alma sensível, por favor, né, não assista o programa. Agora, se você não tem problema de sensibilidade, estamos aqui no programa Ponto Esquerda, toda sexta-feira, 11 horas da noite. Mais uma vez aqui, homenagem ao Madureira Futebol Clube, meu segundo time, não é por coincidência, meu nome é José Carlos Madureira, meu segundo time é Madureira, meu primeiro é Vasco, meu segundo time é Madureira. Forte abraço, muito obrigado, que todos vocês fiquem em casa, cuidem da vida, hashtag fiquem em casa. Forte abraço, gente, até a próxima. Abraço.